Fala, rapaziada, canal Kaique Drive, mais uma vez aqui falando com vocês. Ô tropa, meu canal agora tá com 211.002 km rodado, rapaziada. Ontem eu completei com meu irmão 211 certinho. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês sobre quanto tempo eu demorei, no meu caso específico, tá, rapaziada, pra mim conseguir tirar a minha carteira aí de CNH, rapaziada. Como que foi o processo? Então, para mim conseguir de fato ter a minha carteira. Na verdade, rapaziada, eu ainda não estou 100% com ela, eu estou com a PPD, mas eu já consigo aqui fazer os vídeos, dirigir o carro e ir para algumas cidades aí vizinhas, né? E deixa eu sair aqui, rapaziada, com vocês, e a gente vai conversando no caminho, olhando aqui o retrovisor. Já fiz um vídeo, inclusive, rapaziada, sobre como dirigir um carro. Um dos pilares é olhar retrovisor, né? Então, rapaziada, eu vou pegar um retorno aqui. Eu acho que eu vou lá no Briquituba hoje, mano. Deixa eu pegar um retorno aqui e a gente vai conversando no... Aí eu saio de lá e a gente vem conversando. Deixa eu parar aqui o carro totalmente, colocar uma primeira. Tem um carro lá em cima, rapaziada, mas tô sem visão dele. Acho que dá pra ir. Mas então, rapaziada, como que foi, né, o processo aí pra mim poder tirar minha carta? E graças a Deus estou aqui hoje dirigindo meu carro, já tem um tempo aí. Rapaziada, então, a gente precisa levar em consideração, aqui nesse vídeo aqui especificamente, que eu tirei carta aí, rapaziada, numa época que a CNH não tava do jeito que tá hoje, né? Então eu tirei a CNH numa época mais tradicional, onde você reprovava ali, eu acho que era com 3 pontos, se eu não tô enganado. Então, tipo assim, se você esquecesse uma seta, por exemplo, acho que já ficava pendurado ali pra reprovar. Hoje em dia você pode esquecer seta, pode deixar o carro morrer 2 vezes que não reprova, né? Mas na minha época sim reprovava. Deixa eu dar uma primeirinha aqui, rapaziada. Na minha época assim, então, rapaziada, reprovava, tá? Mas então, rapaziada, eu mandei mensagem pra autoescola. Foi em julho, tá, rapaziada, do ano passado, tá? Julho do ano passado, mês 7. E as aulas, rapaziada, foram durante agosto inteiro, né? Então, comecei ali no comecinho de julho as aulas. E foi até... Eu comecei no comecinho de julho e foi agosto inteiro, tá, rapaziada? Então, foi literalmente agosto inteiro. Eu acho que eu fui acabar as aulas lá pro dia 30, tá? Foi o mês inteiro. Os dias, eu acho que era todo dia, rapaziada, que eu não lembro, faz muito tempo. Foi ano passado, né? Mas acredito eu que era todos os dias a aula, na parte da noite, tá? Às vezes as aulas começavam às 7 horas e até 10 horas, né? Então, eles perguntam qual horário é mais compatível, né? Pro condutor específico, né? Então tem muita gente que é de manhã, muita gente é à tarde. Era igual literalmente a uma escola, né? Que você escolhe ali o horário que você quer estudar, né? O pessoal que faz Senai, faz ETEC, muitas vezes prefere, né, o horário da noite, né? Então ali a CNH, eles te dão a mesma opção. Então, rapaziada, eu optei por fazer à noite e passou-se, né, esse um mês. E eu comecei a fazer a prova prática, né? Que é aquela aula de carro e a aula também de moto. Rapaziada, aí na primeira aula, eu lembro como se fosse hoje, né? Isso foi em agosto, quando terminou agosto, quando virou o mês, né? Então o mês 9, se eu não tô enganado, acho que é outubro, né, rapaziada? Eu sou meio ruim de saber mês, por número assim, mas eu acho que é outubro, né? Aí eu comecei a fazer as aulas, né, rapaziada? Fui lá, fiz minha primeira aula. Aí o instrutor, que era o Genilson, né? Inclusive um abraço, e vai que ele assiste esse vídeo. Ele explicou pra mim as marchas, tudo certinho, né? E, cara, aí eu andei com o carro, cara. Eu tive essa primeira sensação de literalmente andar, né, com o carro. Eu achava assim que era... A gente pensa, né, rapaziada, que não é possível porque a gente nunca andou. Então a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Mas, cara, hoje eu vejo o carro assim, rapaziada, como
uma das coisas mais tranquilas que tem. É claro que depende do carro. Eu estou aqui com um carro mais popular, mais tradicional, mais antigo, né? 2007. Mas, cara, o carro, ele é como se fosse um videogame, rapaziada. Quanto mais você vai jogando, mais você vai ficando ali craque, entendeu? Então o volante aqui é como se fosse um jogo de carro, um simulador aqui de carro. E a marcha, você vai passando. Cara, não tem um bicho de 7 cabeças, alguma coisa assim que é ultra difícil. É mais no começo. No começo pode ser que seja um bicho de 7 cabeças. Pode ser difícil pra cada um. Pra mim foi difícil, não vou mentir não. Mas, rapaziada, o que era difícil na verdade era a rampa, entendeu? Cara, uma coisa que eu sofri, eu lembro até hoje, que eu até pedi pro André pra me ajudar, era a redução de marcha, entendeu? Passar a marcha, simplesmente passar a marcha também era complicado, porque, né, a gente ficava assim, era uma mecânica, era uma coordenação motora que a gente não tinha desbloqueado, né? No caso, você também que tá começando sua aula, pode não ter desbloqueado ainda também, né? Deixa eu pegar a contramão aqui, tropa, porque aqui é cheio de... tem uns buraquinhos. Aí se vier algum carro no sentido oposto ali, a gente volta pra direita. Mas então, rapaziada, no começo foi complicado. Aí durou um mês, né, minhas aulas. Depois eu comecei a fazer de moto também. Eu acho que a de carro, rapaziada, ó, era 2 por dia, né? Então no total deu 20. Então se a gente pegar só dia útil, que era 5 dias, né? Acredito eu, rapaziada, que a de carro foi um mês mesmo. Eu terminei ali ali em outubro, né? Se for o mês 9, tá, rapaziada? Eu não sei se é outubro mesmo, se é novembro, se é dezembro, acho que é. Mas terminei ali no mês 9. Aí eu fiz durante o mês inteiro a de moto também, né, rapaziada? Aí durante a aula de moto, eu não lembro se eu finalizei, rapaziada, ou se eu tava na metade, mas eu lembro que eu marquei minha prova de carro, né? Só que o que acontece, rapaziada? Eu fui terminar as aulas, era a final do ano. Aí eles adiou minha prova prática de carro pro ano que vem, né? Então eu fui fazer a prova mesmo, acho que só em janeiro, rapaziada, se eu não tô enganado. Dia 5 de janeiro, alguma coisa assim. Aí foi quando eu reprovei. Aí, rapaziada, eu reprovei, que eu fiz até um vídeo no canal e fiz hoje. Saiu ontem, né? Que agora eu tô postando um vídeo por dia. Aí eu reprovei. E quando você reprova, rapaziada, pelo menos na minha cidade, aqui em Alumínio, é necessário você esperar pelo menos 2 semanas, tá? Então você espera 2 semanas para você poder refazer a prova, né? Fora que você tem que pagar. Então aqui na minha cidade é 350, tá, rapaziada? Eu não sei se subiu, se reduziu, se tá a mesma coisa da minha época, né? Mas era 350. Aí eu paguei, aí passou 2 semanas, fui lá, fiz de novo, reprovei, né? Aí nisso acabou janeiro, né? Aí, rapaziada, eu fui passar mesmo na prova, foi na 4ª vez, tá? Na 4ª vez, na primeira, segunda, terceira eu reprovei. Não acho ruim, tá, rapaziada? Porque tudo acontece no tempo de Deus, tá? Porque, rapaz, muitas vezes, se eu tivesse pegado a carta antes, eu não teria criado o canal. Ou se eu tivesse pegado depois também, eu nunca teria o canal. Ou não teria acontecido coisas que já aconteceram comigo, né? Então... é tudo no tempo de Deus, tá, rapaziada? Tudo acontece quando realmente é pra ser. Mas daí, rapaziada, eu fui pegar a carta mesmo em fevereiro, no dia 9, tá? Até hoje, no meu aplicativo da CNH, a data da emissão, né? Foi o dia que eu passei. Ou foi um pouco antes, né, rapaziada? Porque eles têm ali meio que um delay, né? No sistema do Detran. Então pode ter sido um pouco antes, mas foi nesse mês, foi em fevereiro desse ano que eu consegui passar. Então, rapaziada, no total, pra mim conseguir tirar minha carta, foi um mês fazendo a aula teórica, rapaziada, que eu acho muito importante, tá? A aula teórica, ela ensina a placa, ela ensina a noção de trânsito, questão da faixa. Então, é uma coisa assim que não tem mais, mas eu, sinceramente, acho muito importante. Então, foi um mês de teórica e mais ou menos 2 meses, porque eu tirei na categoria B, né, rapaz? Então, eu tirei tanto a de moto
quanto a de carro. Se eu tivesse tirado só um, aí ia ser menos tempo. Só que se, por exemplo, rapaziada, futuramente eu resolver pegar uma moto, né, pra mim dirigir, eu tenho essa possibilidade. Então, cara, e também é mais barato, né? Você tirar as duas do que você, por exemplo, tirar de moto primeiro e depois tirar de carro. Ou tirar de carro e depois tirar de moto. Então é mais barato, é mais econômico você tirar as duas de uma vez. Você paga, tem um desconto ali, né? Acho que é 400, 500 conto ali de desconto. Então, rapaziada, nesse sentido, por isso que eu tirei as duas, tá? Nossa, achei que tinha um cachorro aí. Mas aí, tropa, no total mesmo, se não fosse o fim de ano, né? Teria demorado acho que 3. Cara, você vai demorar aí pra tirar sua carta, se você fizer a teórica ainda, dependendo do lugar, 3, 4 meses. Agora, se não tiver teórica, eu recomendo, rapaziada, vocês pagarem as aulas, tá? Cara, você tentar fazer a prova prática com 2 horas, rapaziada, dirigindo um carro, cara, eu acho bem difícil. A não ser que a pessoa, rapaziada, já tenha um carro, tenha um pai, uma mãe, um tio, um parente que já tem carta e consiga levar ele pra treinar em algum lugar. Aí sim, aí faz até sentido. Mas um cara que nunca pegou um carro, rapaziada, tentar passar... Cara, eu vi uma história que o instrutor falou, eu não lembro se foi no TikTok ou se foi no Reels do Face ou do YouTube. Ele falou, rapaziada, que o aluno, ele tava fazendo aula e o carro desligou. O carro desligou, morreu, né? Acho que ele errou o ponto, alguma coisa assim, e morreu. Aí ele perguntou pro instrutor, rapaziada, se tinha que girar a chave. Ele perguntou pro instrutor se tinha que girar a chave. Nossa, caiu num buraco ali agora, rapaziada. Acabou com o carro. Mas ele perguntou pro instrutor, rapaziada, se tinha que girar a chave pro carro ligar. Aí o instrutor falou assim, não precisa. A gente vai empurrando o carro até chegar lá na rota, né? Um lugar lá específico que eles iam, né? Pra concluir a aula. Rapaziada, vocês acreditam que o moleque, ele desceu do carro e começou a empurrar o carro, cara? Só que não termina aí, o que ele fez? Ele... Só que antes de ele descer, rapaziada, pra empurrar, ele puxou o freio de mão, tipo assim, ele deixou no neutro, puxou o freio de mão e desceu pra empurrar. Aí o carro não andava, né, óbvio, porque tava com o freio de mão engatado. Vocês acreditam, rapaziada, que o moleque desceu do carro, aí foi lá empurrar e tal, ele viu que não andava. Aí ele voltou e falou assim, nossa, ô professor, como eu sou viajão, né, como eu sou mosca, né, como eu tô dormindo. Sabe o que ele fez, rapaziada? Ele desceu o freio de mão. Ele desceu o freio de mão e voltou a empurrar o carro, cara. Aí o instrutor chamou ele e tal, falou que, né, não era pra fazer isso, não sei o que. Mas, cara, olha pra vocês verem o nível, rapaziada, que o moleque tava, tá ligado? Então, quantos alunos, rapaziada, não vai estar apto em 2 horas de aula, cara? Rapaziada, eu acho que pra mim ter certeza que eu ia passar na prova mesmo, eu tive que fazer mais do que 20 aulas, tá, rapaziada? 20 pra mim não era suficiente não, cara, não adianta. Eu ainda não tinha confiança na baliza, tanto que eu reprovei por causa da baliza, como eu já fiz o vídeo aí falando pra vocês. Então, rapaziada, cara, até você ter confiança demora, em 2 horas você não vai ter confiança, rapaziada. Claro, depende do aluno, pode ser que sim, pode ser que não, mas, cara, não dá pra... Só se você, como eu já falei, já tiver um carro, algum primo, algum parente que possa te emprestar, ou você já dirige nas aventuras aí, né, sem carta, entendeu? Mas, cara, zerado você querer pegar e já fazer a prova sem saber ligar o carro, muitas vezes sem saber fazer uma redução, muitas vezes sem saber passar a marcha, sem sentir o carro. É claro que às vezes é um carro automático, né, e tal, que não exige você sentir e tal. Mas, cara, não dá, rapaziada. Nossa, eu até esqueci qual que é o tema do vídeo. Qual que é o tema do vídeo, rapaziada? Cara, eu tô com a mente, rapaziada,
Nossa, esqueci qual que é o tema do vídeo. Nossa, esqueci total, rapaziada, qual que é o tema do vídeo. Mas durante a gravação eu acho que eu falei coisas, né, condizentes. Então, rapaziada, é isso. Eu não lembro agora qual que é o tema do vídeo, mas eu vou parar o carro aqui e já vou finalizar. Acredito eu que eu devo ter trabalhado aí no tema, né? Epia! Acredito eu aí, rapaziada, que eu devo ter trabalhado no tema. Eu não lembro agora 100%, né? Eu acabei esquecendo. Mas, rapaziada, aquilo que eu queria passar pra vocês aí, eu passei. Cara, não lembro agora, esqueci total, rapaziada, qual que é o tema do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve no canal, tá, rapaziada, se você for novo aí. Obrigado mais uma vez pelo pessoal que tá chegando agora. E é isso, rapaziada. Eu esqueci o tema, mas acredito que durante o vídeo eu fui trabalhando ele, né? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, hein? Abraço. Vou tirar o cinto aqui.